Olá pessoal, na aula de hoje, nossa quarta aula aqui no sétimo ano, a gente vai entrar no assunto que é uma espécie de continuidade do que foi abordado na aula anterior. Na aula anterior a gente viu o conceito de mínimo múltiplo comum, o MMC, como também fizemos uma pequena revisão no conceito de números primos, né? Então hoje a gente vai adentrar na ideia de máximo divisor comum e vamos nos limitar nesta apresentação apenas com este conceito e focar, nos exercícios referentes, a esta definição, certo? Então, do mesmo jeito que a gente tem a necessidade algébrica de resolver alguns problemas que necessitam do entendimento envolvendo o menor múltiplo comum de um número, ou entre dois ou mais números, perdão, a gente também tem a necessidade, em determinados casos, para analisar determinadas situações, de encontrar o maior divisor comum nesse caso, o maior divisor comum entre dois ou mais números, né? Então é o conceito de máximo divisor comum, MDC, certo? E a maneira que a gente vai encontrar, a gente vai fazer o cálculo deste MDC, é similar à maneira que a gente fez o cálculo do MMC, porque a gente vai usar a mesma regra, digamos assim, o mesmo dispositivo, que é fatorar estes números, os números envolvidos, através de uma decomposição em números primos, certo? A gente vai encontrar os fatores primos desses números. No MMC, a gente fazia o quê? A gente decompunha os números em fatores primos e fazia a multiplicação de todos eles, né? Então, uma vez decompondo em fatores primos, a gente faz a multiplicação e encontra o mínimo múltiplo comum, né? Neste caso, a gente, além de decompor em fatores primos, a gente vai analisar qual fator é comum entre os dois números, simultaneamente. A gente vai se ater à análise apenas de dois números neste escopo. Claro que o dispositivo vale para 3 ou mais e assim por diante. A gente vai se ater na decomposição em fatores primos de dois números e, ao encontrar essa decomposição, a gente vai analisar quais fatores são comuns aos dois números envolvidos, certo? E também a gente vai analisar o caso onde não existe fatores comuns entre os números envolvidos, fatores primos, certo? Então, basicamente, eu vou me direcionar ao primeiro exemplo de como a gente calcular o MDC de dois números. Então, o primeiro exemplo é, vamos calcular o MDC de 6 e 8. Eu já coloquei a resposta aqui e disse que esse MDC é 2. Mas por que vai ser 2? Então, a gente arma o dispositivo de decomposição e vai encontrar os fatores primos, certo? O primeiro fator que a gente vai usar é o número natural 2, que é um número primo maior que 1, perfeito? Então, 6 dividido por 2 dá 3. 8 dividido por 2 dá 4. Perfeito. Ainda dá para dividir por 2 de forma exata? 3 dividido por 2 não divide, então repete o 3. 4 dividido por 2 divide, que é 2. Ainda dá por 2? Dá sim. 3 dividido por 2 não dá, repete. 2 dividido por 2 dá 1. Agora a gente vai ter que o próximo número, que chegou a 1 aqui, né? O próximo número que a gente pode analisar aqui, 3. 3 dividido por 3 dá 1. Terminamos aqui a decomposição. Qual é a grande diferença? A gente vai agora encontrar qual desses fatores aqui dividiu simultaneamente o 6 e o 8. Se a gente analisar, foi apenas este cara aqui, ó. Foi apenas este fator. Este fator, 6 dividido por 2, que deu 3, e 8 dividido por 2, que deu 4. O restante não dividiu simultaneamente os dois fatores. Percebe? Nesta segunda linha, apenas o 4 foi divisor. Aqui apenas o 2 e aqui apenas o 3. O único fator, os únicos dois números que tiveram como fator comum o 2 foi o 6 e 8. Então, 2 unicamente, por encontrar somente neste fator aqui, o 2, um fator comum entre os dois números, este 2
vai ser o maior divisor comum desse número, certo? Então aqui a gente pode destacar que este cara aqui é o fator comum, né? É o fator comum. Vale ressaltar que 2 é um número primo, que essa decomposição aqui é em números primos. Perfeito? Como o 2 está somente uma vez, né? Só teve 1, 2, então a gente pode apresentar de forma mais elegante a resposta, que é 2 elevado a 1, que é igual a 2. Perfeito? Se tivesse mais de... Se o 2 pudesse dividir o fator em mais alguns casos aqui, por exemplo, se aqui também fosse divisor, então você teria 2 elevado a 2. Poderia apresentar a resposta dessa maneira. Neste caso, neste exemplo, apenas o 2, apenas um fator de 2 foi comum, né, a esses dois números envolvidos, ao 6 e ao 8. Perfeito? Mas existem, claro, situações que a gente tem mais de um fator comum e a gente faz essa multiplicação apenas dos fatores comuns, né? Então, neste caso aqui, a gente está analisando o MDC de 420 e 700, né? Eu já dei a resposta aqui, que foi 140. Agora, por que é 140? Né? Então, vamos fazer a decomposição novamente com o dispositivo para a gente achar os números primos e analisar quais números primos são comuns a dois números simultaneamente, certo? 420 dividido por 2, divide, dá 210. 700 dividido por 2, divide, dá 350. Iniciamos, evidentemente, com 2, né, que é o primeiro fator primo que a gente pode utilizar depois do 1, evidente, né? 210 divide por 2, divide, dá 105. 350 divide por 2, divide, que dá 175. Agora, ainda continua a divisão por 2? Não, nenhum desses dois caras aqui divide por 2, é divisível por 2. Vamos dividir por 3. 105 dividido por 3 dá 35. 175 dividido por 3 não divide. Repete. Ainda dá por 3? Não. O próximo número que divide aqui de forma exata é o 5. Então, 35 dividido por 5 dá 7. 175 dividido por 5 dá 35. Ainda dá por 5? Dá. Trinta e cinco dividido por 5 dá 7. 7 dividido por 5 não dá, repete. Tá vendo? Sobrou apenas o 7 aqui, então é evidente que o único divisor aqui comum ao 7 é o próprio 7, né? Neste caso. Então fechou, né? A gente tem o que aqui? 2 vezes 2, vezes 3, vezes 5, vezes 5, vezes 7. É para fazer essa multiplicação total? Não. É para multiplicar apenas o fator comum, né? Onde a gente pode observar que há uma divisão comum entre os dois números. Né? Onde é que a gente percebe que está isso aqui? Ó? Nesta primeira linha, tanto 420 quanto 700 pode ser dividido por 2. Então, este cara aqui é fator comum a ambos os números, tá vendo? Na segunda linha, 210 e 350, ambos dividiram por 2? Sim. Então, neste caso também, a gente tem mais um fator comum aqui. Agora, na terceira linha, o 3 foi divisor dos dois números aqui? Não. O 3 apenas dividiu 35, certo? E nesta quarta linha, o 5 foi fator comum a ambos? Foi. 35 tanto dividiu por 7, né? Por 5 que deu 7, e o 175 também dividiu por 5 que deu 35. Então aqui também nós temos um fator comum, perfeito? Somente, né? Porque na linha seguinte, 7 não dividiu por 5, apenas 35, e aqui a gente tem novamente um fator comum, né? Aqui, ó, o 7 dividiu ambos os números aqui, que também são 7. Então a gente tem nesse caso quantos fatores comuns? Aqui, ó, 2 duas vezes, ou seja, 2 elevado a 2. Neste caso, a gente eleva o fator comum à quantidade de vezes que ele se repete na decomposição. Então, o 2 se repetiu duas vezes. Então, aqui, 2 elevado a 2, né? O 5 e o 7. Então, todos esses caras aqui
são fatores comuns. São fatores comuns a os dois números analisados simultaneamente, certo? Aqui também é um fator comum, ó. Fator comum. E o 7 também é um fator comum, ó. Então, a gente tem que a multiplicação somente envolve, né, os fatores comuns, que são o quê? 2 elevado a 2 vezes 5 vezes 7, que dá 140. Né? Mais detalhadamente, para ficar mais claro, MDC de 420 e 700, olá, 2 elevado a 2 vezes 5 vezes 7, que é a mesma coisa. 2 elevado a 2 é 4 vezes 5 vezes 7. 4 vezes 5 dá 20. 20 vezes 7 dá 140. 140. Perfeito? Vamos para mais um exemplo agora que envolve o caso onde não existe fatores comuns. Né? Então, o que é que a gente faz nesse sentido? Certo? Vamos para esse exemplo. Então, passemos a este exemplo, e aí com isso eu finalizo, mostrando que há determinadas situações que você não encontra fatores comuns a dois ou mais números. Né? Neste caso, quando isso não acontece, quando você não consegue encontrar fatores comuns entre dois números, entre dois ou mais números, a gente diz que esses números envolvidos são primos entre si. Né? Por exemplo, vamos calcular o MDC de 14 e 15. Né? Comecemos então pela divisão por 2. 14 dividido por 2 dá 7. 15 dividido por 2 não dá repete. Nenhum desses dois é divisível por 2. Então vamos tentar o 3. 7 dividido por 3 não dá repete. 15 dividido por 3 dá 5. O próximo número aqui que pode dividir um ou outro é o 5. 7 dividido por 5 não dá repete. 5 dividido por 5 dá 1. E aqui no final somente a gente pode encontrar o 7, né? 7 dividido por 7 dá 1. Então perceba que em nenhum momento, nenhum fator primo aqui, nenhum fator primo que foi decomposto dividiu simultaneamente o 14 nem o 15, ou o 7 ou o 15, e assim vai. Ou seja, nenhum desses fatores primos conseguiu ser divisor simultaneamente dos dois números envolvidos. Nenhum. Então, quando isso acontece, quando a gente não consegue, não encontra fatores primos em comum, a gente diz que os números envolvidos são primos entre si. Certo? Em outras palavras, o único número que é divisor simultaneamente de 14 e de 15 é o próprio 1, né? Ou seja, a gente não pôde encontrar nenhum número além do 1 que pôde dividir simultaneamente o 14, 15 e seus divisores. Perfeito? Quando a gente não consegue encontrar fatores em comum, a gente diz que esses caras são primos entre si e o MDC dele é igual a 1. Portanto, MDC de 14 e 15 é igual a 1. Né? Eu apenas escrevi aqui, quando dois ou mais números apresentam o MDC igual a 1, apresenta o MDC igual a 1, dizemos que eles são primos entre si. Perfeito, pessoal? Então, como de praxe, como a gente já está acostumado neste formato digital, o que é que eu vou fazer é anexar atividades referentes a esses exemplos. Então, vou colocar mais alguns exemplos para o cálculo do MDC, e na próxima aula a gente adentra com um assunto, né? A gente progride, né? Vai para outro assunto de acordo com a estrutura da disciplina. Perfeito? Então, finalizamos aqui esta quarta aula neste formato remoto, e os votos de saúde, paz e bons estudos permanecem.